E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história começa em um mundo onde uma fenda no espaço apareceu. Com isso surgiu vários monstros e começaram a destruir tudo. Porém com isso também surgiram pessoas que eram capazes de lutar contra essas criaturas, que ficaram conhecidos como caçadores. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Yun-sung, um jovem comum que trabalhava de garçom em um restaurante. Um dia sua namorada vem perguntar até quando ele pretende trabalhar de garçom e vai melhorar em sua vida. Mas Yun-sung fala que está treinando para abrir seu próprio negócio no futuro, e com isso está economizando dinheiro. Por causa disso ela fica com raiva dele, pois não podem nem fazer viagens juntos. Porém ele sabe o porquê que ela fala isso, pois quando ela está conversando com suas amigas tem vergonha de falar sobre o trabalho do seu namorado. Mas ele não se importa com isso, tudo que ele faz é se esforçando ao máximo para melhorar sua vida, e por causa disso eles acabam terminando onde ela trata ele como um lixo. Pouco tempo depois, enquanto estava bebendo com um amigo, uma fenda acaba aparecendo, mas não teve nenhuma previsão de que ia aparecer uma, e rapidamente monstros começam a aparecer, e para proteger seu amigo ele decide lutar nem mesmo que morra, e como ele é bastante fraco, é rapidamente derrotado. E quando ele estava prestes a ser morto, uma mensagem aparece na sua frente: Auto Hunting, e ele acaba apertando o botão de iniciar, e assim que ele aperta, seu corpo para de se mover, e com isso ele desperta uma habilidade onde seu corpo se move sozinho como se alguém tivesse controle sobre ele, e com isso ele conseguiu derrotar o monstro facilmente. E quando o monstro é morto, o Auto Hunting é desligado, porém como seu corpo ainda é fraco, o ricocheteio dessa habilidade é muito grande, ele acaba desmaiando. Porém a partir desse dia sua vida muda completamente, onde ele se tornou um poderoso caçador com sua nova habilidade, e agora ele é um predador que caça monstros. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um mundo onde a tecnologia evolui ao ponto onde o limite da realidade e das coisas não reais está desaparecendo, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Ion, que passa seus dias apenas estudando para se dar bem na vida. Nessa era que ele está vivendo, uma empresa conhecida como Rive tinha sido fundada. Essa empresa foi a pioneira da engenharia cerebral, que após desenvolver o jogador dos sonhos, um dispositivo que permite manipular os sonhos, ganharam muito dinheiro e rapidamente assumiram todos os setores de tecnologia. Um dia, enquanto conversava com um de seus amigos, ele acaba descobrindo sobre um jogo de celular conhecido como Arcana Fantasy, que ficou muito popular rapidamente. Nesse jogo seu personagem é criado automaticamente, onde não é aleatório, ele seleciona o avatar ideal com a pessoa. Mas como ele se importa mais com seus estudos, ele inicialmente ignora, mas na realidade ele não queria jogar o jogo dessa empresa, pois depois de encontrar o registro do seu pai que havia mergulhado nesse jogo, acabou perdendo contato com ele. Mas não foi apenas ele, houve vários outros casos de desaparecimento após entrar no jogo. Por ser muito bom em jogos, sua mãe acaba perguntando se ele não quer tentar encontrar seu pai, entrando diretamente no jogo, e ele acaba aceitando. Para se conectar com o jogo, a pessoa tem que colocar o telefone no ouvido e falar o nome de usuário que usará. Logo após fazer isso, ele vai parar em outro local no corpo do seu personagem como uma estranha criatura na sua frente, e logo ele acaba descobrindo que o único meio de sair é apenas zerando o jogo, e agora sua consciência está ligada ao seu personagem e o seu corpo no mundo real está vivendo normalmente inconscientemente. Se seu personagem morrer, ele perderá sua consciência, com isso ele tem que sobreviver a todo custo. Logo após isso ele é mandado para o mundo de Arcana Fantasy, e agora Yun inicia uma nova jornada em busca de ficar mais forte para que possa sobreviver nesse mundo, e com isso consiga terminá-lo para voltar para o mundo real, e ao mesmo tempo tentar encontrar seu pai, que também entrou nesse jogo. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo em que um portal que conecta a outra dimensão apareceu, e à medida que esse portal crescia, coisas estranhas começaram a acontecer nesse mundo pacífico. Com isso os governos de cada país começaram a colocar soldados nos portais para descobrir mais sobre eles, mas nenhum conseguia sobreviver, e pouco tempo depois monstros começaram a sair de dentro do portal com o mesmo poder das armas modernas. Por causa disso os humanos, sem conseguir lutar de forma apropriada, um massacre aconteceu. Por sorte, um ser recebeu poderes e habilidades de um ser transcendental conhecido como Patrocinador. Com isso os caçadores nasceram e a humanidade iniciou seu contra-ataque com seus poderes, e quanto mais o caçador se esforçava, os patrocinadores davam habilidades mais fortes, e dentre todos os caçadores tem o que é chamado de Rei Demônio, capaz de controlar fogo com um exército imortal. Ele tinha as características de um jogador, pois ele era o único caçador que podia evoluir enquanto derrotava monstros. Porém com o passar do tempo os 12 heróis
mais fortes que se chamavam de deuses desapareceram da história, e aqueles que não podiam se tornar caçadores rapidamente foram transformados em escravos, pois os caçadores começaram a governar o mundo. 100 anos após esses eventos, agora a história segue com o protagonista que queria muito se tornar um caçador, pois seus pais foram mortos por um caçador e ele queria se tornar um, para mudar toda a corrupção e feitos malignos dos caçadores. Um dia ele e seu professor acabam sendo atacados por um dos caçadores, que são chamados de deuses, e é neste momento que ele consegue despertar como um caçador, e após derrotar o monstro ele descobre que o seu patrocinador é o mesmo do antigo rei demônio. Com isso agora ele pode aumentar seu nível derrotando monstros como se fosse um jogador, e agora ele vai iniciar uma nova jornada em busca de ficar muito mais forte para se vingar daqueles que mataram sua família e também ser capaz de completar todos seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Sanguo, onde ele queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. Com isso ele acredita que seria ótimo se tivesse dois corpos. No mundo que ele vive, incontáveis monstros apareceram e iniciaram um ataque contra a humanidade. Entre todo esse caos, algumas pessoas despertaram poderes e iniciaram um contra-ataque. Com o passar do tempo foi criado um equilíbrio entre os monstros e humanos. A partir daí o governo criou o Programa de Despertados, uma iniciativa nacional que auxilia o despertar dos cidadãos. Eles são expostos à mana para isso acontecer. Com isso eles são obrigados a entrar em um portal seguro para que seja capaz de despertar a força. Sanguo estava prestes a se tornar um despertado também e queria muito ganhar uma habilidade poderosa. Após entrar no portal, ele consegue se tornar um despertado. Porém, após abrir seu painel de status, ele descobre que suas estatísticas são muito ruins e sua habilidade é capaz de criar clones dele. Inicialmente as pessoas acreditam que é apenas uma habilidade de criar ilusões, mas ele logo descobre que é capaz de criar clones reais. E não só isso, o que seus clones fazem influenciam no seu corpo também, onde se eles treinarem seu corpo fica mais forte. Com isso ele decide se tornar um caçador para conseguir dinheiro com a ajuda de um amigo chamado de Lucas. E agora Sanguo vai trilhar um novo caminho em busca de aprender a usar sua habilidade de clones completamente para assim se tornar um caçador de rank alto e ganhar muito dinheiro, mas ele logo descobre que isso não será tão fácil, pois quem ele acreditava ser seu amigo, na verdade está trabalhando nas sombras com planos malignos contra Sanguo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde os deuses internos começaram uma batalha em uma torre para tentar derrotar os deuses externos. Porém, com o passar do tempo, após incontáveis batalhas, o protagonista, conhecido como Kim, o último humano que foi capaz de lutar lado a lado com os deuses, retorna sozinho e fala que é impossível derrotar os deuses externos, e vários de seus amigos, os deuses internos, tinham morrido em batalha. Após ver tudo isso, o deus, conhecido como Cronos, capaz de controlar o tempo, decide mandar alguém de volta no tempo para mudar o mundo, onde mesmo ele não existindo nessa nova linha que vai criar, ele não se importava com isso e decidiu que é um preço a se pagar, e os deuses acabam decidindo que Kim é o escolhido para voltar no tempo e começar do início na torre novamente, e Kim acaba aceitando a oferta. Logo após isso ele retorna para quando era um estudante, porém ele acabou perdendo todos seus atributos e sua magia, pois ele não foi mandado para o passado, mas o tempo que foi rebobinado, mas ele tinha a sua maior arma, que é todas suas memórias de enquanto estava na torre. Após bater em um figurante, ele percebe que falta 9 horas até o início do tutorial, onde toda a população vai ter que passar por desafios insanos para sobreviver. E agora Kim vai trilhar um novo caminho do início novamente, mas agora com todo o seu conhecimento. Ele vai usá-lo para ficar muito mais forte para que possa recuperar todos seus companheiros que lutou ao seu lado, e com isso ser capazes de mudar o futuro da torre e destruir todos os deuses externos que mataram seus companheiros na sua vida passada.